Fundos imobiliários de lajes corporativas ou de escritórios, que são amados por um e odiados por outros. Esse segmento de fundos imobiliários é muito falado, sofreu muito na pandemia, mas nos últimos meses, nas últimas semanas, tem renascido das cinzas. O segmento de escritórios é um dos mais perigosos quando a gente fala de fundos imobiliários, mas nos últimos meses vários fatores têm contribuído para esses fundos terem mais holofotes e os investidores passarem a olhar novamente para eles. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um fundo imobiliário de lajes corporativas que é muito conhecido, na minha visão é um dos melhores do mercado e que está fazendo uma estratégia de reciclagem do seu portfólio muito bem feita. Hoje a gente vai falar do HGRE11, fundo de lajes, que tem um bom tempo no mercado e que está com preço bem descontado. Para a gente falar sobre esse fundo, eu vou usar aqui um relatório do banco BTG Pactual, que foi recém-publicado, informação fresquinha para vocês. Então já coloca o vídeo aí no vezes 2 e não perde nada. E antes de tudo, já se inscreva no canal, batendo no sininho e bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. Pátria Escritórios FII, o famoso HGRE11, e o BTG já começa. Bons rendimentos à frente, ou seja, vem dividendo gordo por aí. E é um negócio que eu sei que vocês gostam. Vamos lá então, como de costume, eu já highlightei aqui, destaquei os principais pontos do relatório. Então o BTG já fala, o HGRE11 avançou consideravelmente em sua estratégia de reciclagem de ativos. Então o HGRE vem executando há alguns anos uma estratégia de reciclagem de ativos. E o que é isso? Basicamente ele vende, compra novos imóveis, reforma um imóvel ali, melhora aqui, tudo com o objetivo de melhorar os rendimentos desses imóveis, o que é excelente para o cotista. É o que justifica de fato uma gestão ativa, é isso que a gente busca na gestão ativa. E claro, fazendo coisas boas, como é o caso do HGRE. E além disso, o fundo anunciou uma venda parcial ou total de 6 empreendimentos e essas transações são mais de 320 milhões e devem gerar o resultado aproximado de R$ 7,87 por cota, um caminhão aqui de resultado. E essas vendas ainda permitiram a alocação parcial dos recursos em cotas de fundos imobiliários de lajes corporativas, viabilizando uma exposição indireta ao setor por meio de ativos que negociam abaixo ali dos R$ 10.000 por metro quadrado. Ou seja, essas vendas aqui geraram caixa para o HGRE. Ele foi lá, pegou parte desse caixa e investiu em outros fundos imobiliários de laje, afinal ele entende que estão com desconto. Sim, esses fundos estão com desconto, mas claro, o desconto nunca vem de graça, né, pessoal? Então eu vejo isso aqui como uma estratégia um pouco arriscada, mas que pode trazer bons frutos se tudo combinar para isso. Um ponto do HGRE que me preocupava muito era a sua vacância, que era de 25%, 26% há 2 anos atrás, mais ou menos. E aqui o BTG já fala, a vacância em queda reforça a boa perspectiva para o segundo semestre de 2025. Então, a vacância financeira caiu de 19% em janeiro de 2024 para 9,1% em maio de 2025, com perspectiva de novas reduções, ou seja, a vacância está caindo, o fundo está recebendo mais. O que no fim do dia quer dizer um rendimento maior no bolso do cotista, no nosso bolso. E é o que eu falei, ó, perspectiva de bons rendimentos à frente. Então, para o fechamento do primeiro semestre de 2025, o BTG estima que o fundo vai distribuir R$ 2,20 por cota de rendimentos extraordinários. Isso aqui é somado ao rendimento mensal recorrente, tá? O que vai dar um total ali de R$ 3,05 num único mês. Isso aqui é uma porrada, pessoal. Me diz aí, você que gosta de dividendo, não seria bom receber um dividendo tão grande em um único mês? Eu acredito que sim, né? Mas me conte aí nos comentários que eu quero saber. Bom, e aqui o BTG já fala, né? Diante desse cenário do timing de alocação ainda favorável, eles têm uma recomendação de compra aqui para o fundo, baseada em alguns pilares. O primeiro é um montante relevante de lucros a receber nos próximos semestres. Então o BTG sabe que o fundo fez várias vendas e vai entrar muito dinheiro aí nos próximos semestres. A alavancagem, o endividamento está controlado, que o BTG estima atingir 3,2% do total de ativos ao final de 2025. Isso aqui é muito baixo, tá, pessoal? É excelente, excepcional. Porque a gente sabe, quando a alavancagem está muito alta em um fundo imobiliário, mesmo que seja um bom fundo, bem gerido, já liga-se ali o sinal de alerta, o sinal amarelo. E aqui, no caso do HGRE, esse quesito está muito bem setado. Depois, eles veem um desconto expressivo de 26% em relação ao valor patrimonial. Então, se a gente subir aqui, a gente consegue ver. Ó. Hoje, o HGRE está negociando um PVP de 0,74,
e o BTG enxerga um preço-alvo de R$ 147, frente aos 113 atuais. E o último ponto, o último pilar aqui que reforça a tese do BTG é potencial para novas vendas, ou seja, dá para o fundo ainda continuar a reciclagem do portfólio e aumentar esse resultado que vai vir dessas vendas. Bom, essa foi a tese do BTG. Agora vamos para as informações operacionais que também são interessantes para a gente dar uma olhada, mas o núcleo, o mais interessante do vídeo de hoje, desse relatório, já foi falado, mas não sai do vídeo não, continua aí no vezes 2 que tem coisa importante aqui. Bom, vamos lá. Número de ativos hoje do HGRE 13, uma alavancagem de 3,2% do PL, uma ABL própria, ou seja, uma área que ele consegue alugar e gerar rendimento, de 148 mil metros quadrados, o que é bastante coisa quando a gente fala de escritórios. E uma vacância física de 13,3%, que também vem caindo ao longo do tempo. Quando a gente olha aqui o histórico de venda dos imóveis desde 2024, a gente vê que tivemos várias vendas, e a maioria delas com um lucro expressivo. A que teve o menor lucro foi a do edifício Brasília Interpart, mas mesmo assim as outras aqui foram muito bem. E outro ponto legal, que a gente enxerga uma assimetria aqui, ou seja, há uma chance da gente ter um retorno melhor do que ter um retorno ruim. Então assim, o preço sobre valor patrimonial do HGRE já chegou a bater ali 1,35 em 2019, quando foi o boom dos fundos imobiliários. Depois, naturalmente, teve uma depreciação muito grande, caiu pra caramba aqui. Em dezembro do ano passado, foi aí pro pior patamar na sua história, abaixo de 0,65. Mas agora ele está ali no 0,73, 0,74, está ainda abaixo da média, que é essa linha aqui azul, e abaixo do desvio padrão negativo, que é essa linha pontilhada cinza. E o que isso aqui quer dizer? Que naturalmente existe o fenômeno de regressão à média, ou seja, os especialistas esperam que em algum momento o preço sobre o valor patrimonial do HGRE vai regredir ali para a média, ou seja, vai subir e a gente vai ter uma valorização das cotas. Quando a gente olha aqui o histórico de dividendos, a gente consegue ver que é um dividendo consistente, era de 78 centavos, em fevereiro desse ano subiu para 85 centavos, ou seja, bom aqui, e o fundo tem um histórico de distribuir grandes rendimentos extraordinários e em bons valores. Bom, pessoal, por fim, para a gente fechar aqui, vamos olhar os múltiplos de valuation que o BTG colocou aqui para o HGRE. Então eu já puxei setas aqui para os dois pontos interessantes. A despesa financeira, a despesa ali com juros, resumindo aqui, simplificando, tende a diminuir ao longo do tempo, então ela atingiu o pico ali em 2023 e agora ela está caindo aqui, São as expectativas do BTG. E com isso o lucro por cota ele aumenta, então em 2024 foi de R$ 10,30 por cota e é esperado para 2025 e para 2026 R$ 12,70 por cota, ou seja, é muito mais rendimento entrando no nosso bolso, no bolso do cotista. E é isso que o investidor de fundos imobiliários gosta, rendimento grande e consistente. Bom, pessoal, esse foi o relatório do BTG sobre o HGRE11. Eu já falei para vocês que eu considero esse FII como um dos melhores de lajes corporativas, só que tem um ponto aqui de alerta que eu quero deixar para vocês. O segmento de lajes é um dos mais arriscados nos fundos imobiliários. Por quê? Primeiro, porque são imóveis pequenos, relativamente pequenos, então 100, 200, 1.000 metros quadrados, o que torna mais fácil para as empresas trocarem. Então elas podem sair ali, não vai ser tão custoso, não vai ser tão trabalhoso, então isso adiciona uma camada de risco no setor. E outra, ele também é muito ligado ali à atividade macro. Então assim, se a economia entrar numa crise forte, muitas empresas vão começar a fechar, o que pode contribuir para aumentar a vacância desses fundos imobiliários e também diminuir o rendimento de nós cotistas. E a gente já sabe que investidor de fundo imobiliário gosta de rendimento, ninguém gosta de ver rendimento caindo. Mas de qualquer forma, isso não tira o atrativo do HGRE, ele está sim descontado e pode ser um bom momento para o investidor de longo prazo alocar aqui no fundo imobiliário. E agora eu quero saber de você, bichão. Você gosta do HGRE? Já tem na carteira? Me conta aqui nos comentários, lembrando que não é nenhuma recomendação. E até a próxima!